E aí pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui, meu nome é Thales Valiati, eu sou arquiteto de soluções, trabalho com Microsoft, sou Microsoft MVP e eu estou gravando aqui direto dos estúdios da Microsoft em Redmond, Washington, para falar um pouco para vocês sobre o Foundry IQ, como que a gente pode utilizar ele em conjunto com nossos agentes dentro do Microsoft Foundry e também mostrar algumas demos, algumas coisas interessantes, tá? Então, vamos lá! Prometer todo mundo promete, mas a gente faz diferente, a gente entrega. A parte de monitoramento, saber quanto que o sistema está começando a alucinar. Dar continuidade a falar sobre o serviço. Pessoal, antes da gente começar, antes da gente falar sobre o Microsoft Foundry, antes da gente falar sobre o Microsoft Foundry IQ, vamos começar com um cenário mais básico e entender por que esse cara existe, tá? Então temos aqui uma arquitetura bem simples, tá? A gente tem um ser humano conversando com o nosso agente. Esse agente ele foi criado de forma abstrata, ele não necessariamente foi feito em algum framework específico, nem alguma provedor de nuvem, ele é simplesmente um agente, tá? E ele tem a única funcionalidade, o modelo por trás. Então ele tem a parte de conversation, threads, depende de como que você chama, que é a parte do histórico de conversa, e esse agente vai utilizar todas as funcionalidades que o modelo que está empoderando esse agente tem. Nada muito complexo, esse agente vai poder fazer algumas coisas como resumir um texto, gerar um e-mail, nada muito chique. Porém, ele tem suas utilidades, tá? Eventualmente, a nossa área de negócio, os nossos desenvolvedores, eles vão querer incrementar esse agente. Por exemplo, nesse caso, aqui eu estou utilizando uma fonte externa de dados, tá? Então existe uma fonte externa, esse meu agente está conectado dessa forma que até esse momento é uma conexão abstrata, a gente vai entrar já nesse assunto. E o nosso usuário, ele pode fazer perguntas sobre esses dados privados, tá? O que a gente tem que fazer nessa situação? O nosso agente tem que estar de alguma forma conectado à nossa base de dados, tá? Essa base pode ser dados vetoriais, pode ser uma chamada HTTP, pode ser um MCP server, enfim. Porém, independente da solução de dados que você está anexando ao seu agente, a gente tem que fazer essa conexão, ok? Dependendo da conexão vai ter alguns desafios, algumas vão ser mais fáceis, outras vão ser mais complexos, porém essa conexão é obrigatória que ela exista. Voltando aqui, o nosso usuário, a nossa regra de negócio, até os nossos desenvolvedores querem incrementar mais ainda esse agente. Então, nesse caso, a gente botou uma segunda fonte de dados, tá? De novo, posso botar um MCP, um dado privado de algum banco, dados vetorizados, porém, foi adicionada uma nova conexão. Então, aqui a gente já viu algumas coisas que, eu não vou falar problemas, tá? Vou falar desafios. Quais seriam esses desafios? Cada conexão, cada fonte de dados a mais que a gente coloca dentro da nossa aplicação, a gente tem que gerenciar essa conexão. Pode parecer uma coisa simplista nesse slide, que são só duas conexões, mas supondo que a gente coloque mais e mais fontes de dados e nós tenhamos também muitos agentes, vamos ter N conexões, essas conexões vão ter que ser gerenciadas e vão ser muitas. Isso pode causar um problema de gerenciamento. Então, tem que trocar fonte, tem que atualizar, tem que trocar algum parâmetro dessa conexão. Temos algum... De novo, desafio. Temos um desafio a ser solucionado. Outro desafio que a gente tem, vamos supor que nesse slide o nosso usuário faça uma pergunta, tá? Sobre algum aspecto específico de alguma regra de negócio, alguma coisa privada. Para qual fonte de dados que o agente vai apontar para buscar essa informação? Nós não temos inicialmente um roteamento. Um roteamento para saber qual fonte de dados que esse usuário vai pegar essa informação. Então, para isso, a gente teria que mexer talvez as instruções, ou também a gente poderia, de uma forma não tão performática, buscar nas duas fontes. Mas isso, de novo, não é performático, a gente tem essa questão de qual fonte de dados que a gente vai buscar. Então, temos dois desafios. O primeiro desafio é a parte de roteamento. A gente tem que saber para qual fonte de dados mais específica que a gente vai buscar aquela informação. E também temos a parte de gerência de conexões, update, create, também tirar fontes de dados. Beleza. A questão é como que a gente pode resolver isso, tá? Existem algumas soluções,
de novo, não estamos falando de ferramentas específicas, estamos falando de forma bem abstrata. Uma das possíveis soluções seria criar uma camada de abstração. Essa camada de abstração seria responsável tanto por criar roteamento, então o nosso agente não teria acesso às fontes finais de dados, ele teria só acesso a essa camada de conhecimento intermediária, e essa camada que faria o roteamento, e também essa camada nova, que aqui eu estou chamando de nova camada de conhecimento, seria responsável por gerenciar essas conexões entre as fontes de dados e o nosso agente. Então, se alguma conexão foi criada, removida, foi modificada, o nosso agente simplesmente ele fica imutável, ele não sabe, ele não precisa saber que isso aconteceu. Isso cria um desacoplamento entre o que é camada de conhecimento e o nosso agente. Como cria esse desacoplamento, eu posso até, por exemplo, ter dois times. Um time criando e utilizando e também modificando o nosso agente, e também outro time pensando só na parte de fontes de dados, otimização, gerência das conexões, então pode ser feito também dessa forma. Essa camada de conhecimento, pode ser feita de diferentes formas, tá? Porém, ela depende muito do framework, do recurso de nuvem que você utiliza. Às vezes você tem que fazer ela na mão, escrever código para isso. Para quem utiliza o Microsoft Foundry, essa camada ela já existe, tá? Ela foi lançada em final de 2025 e essa camada se chama Foundry IQ. Ele faz parte da família do Microsoft IQ, que é o Work IQ, Fabric IQ, Foundry IQ. Então, ele se encaixa exatamente como uma camada intermediária entre os seus agentes criados dentro do Microsoft Foundry e as fontes de dados, tá? Seguindo, o Foundry IQ ele vai ser feito, ele é criado em cima do Azure Search, que é um outro recurso de nuvem. Então, para que você utilize o Foundry IQ, você precisa obrigatoriamente utilizar o Azure AI Search. Então, começando lá nas nossas fontes de dados, vamos supor que a gente tem dados que hoje estão armazenados dentro do Azure Blob Storage e que a gente também tenha dados públicos a partir de um web page, uma página web, que podem ser acessados via Bing, tá? Então, essas são as fontes de dados e eu quero anexar, eu quero fazer o attach, eu quero fazer uma conexão entre o meu Azure Search e essas fontes. Quando essa conexão ela é feita, ela cria internamente dentro do Azure Search o que a gente chama de Knowledge Source, ou uma fonte de conhecimentos. Essas fontes de conhecimentos podem ser de dois tipos, tá? O primeiro tipo é o tipo indexado. Esse tipo indexado, ele baixa os dados da fonte de dados original e gerencia ele. Opa, então o nosso problema original já pode ser endereçado a partir do Index Knowledge Source. No caso do Blob Storage, todos os arquivos contidos dentro de um container vão ser baixados, né? Vai ser feita a incorporação dentro do Azure Search e eles vão ser quebrados em pequenos chunks e também vão ser vetorizados a partir de modelos de embedding. Isso tudo é gerenciado pelo Azure Search. Eu, como desenvolvedor, como pessoa que está criando essas conexões, eu só manipulo os parâmetros. Quem faz isso é realmente o Azure Search. Indo para o tipo federado ou remoto, são dados que eu não baixo os dados para dentro do Azure Search, eu simplesmente faço um bypass. Então, nesse caso dos indexes do Bing, que podem ser consumidos dentro do Azure Search e também dentro de outros recursos de nuvem da Azure, quando eu anexo o Azure Bing alguma página web dentro do meu Azure Search, a consulta, todos os dados são feitos, as consultas aos dados são feitas de forma remota, ou seja, é feito um bypass para o Azure Bing, para o Microsoft Bing. Vou voltar aqui de novo, Otávio, para poder pegar do Federated. O outro tipo de Knowledge Source que a gente tem, pessoal, é o tipo federado ou remoto, que é quando a gente anexa uma fonte de dados que tem o seu próprio mecanismo de busca. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente está utilizando o Microsoft Bing. Então, o Azure Search não baixa os dados para dentro dele, ele simplesmente faz um bypass para esses recursos remotos. Até o momento, durante a gravação desse vídeo, os recursos remotos que a gente tem são MCPs, são Azure, Microsoft Bing e SharePoint Agents.
provavelmente muito mais coisa está vindo aí, vamos esperar. Então, com os knowledge sources feitos, a gente pode aglomerar eles, criar um encapsulamento no que a gente chama de knowledge base ou bases de conhecimento. Essas bases de conhecimento é onde vai ser implementada a parte de roteamento. Então, quando o knowledge base recebe uma pergunta, pelo roteamento que a gente pré-definiu, ele vai saber qual fonte de conhecimentos ele vai buscar, podendo ser uma indexada ou uma remota. E a partir do knowledge base criado dentro do Azure Search, a gente pode utilizar ele para conectar aos nossos agentes do Microsoft Foundry. Então, dentro do Foundry, a gente vai ter uma opção para anexar uma fonte de conhecimento e lá a gente vai selecionar quais bases de conhecimento que a gente vai querer. Lembrando que nesse caso, o Foundry aqui, ele serve como uma ponte, um meio do caminho entre os agentes e a fonte de dados, a nova camada de conhecimento. Só por aspecto de curiosidade, essa conexão entre os agentes e o Foundry IQ, via Foundry IQ com o Knowledge Base, é feito via MCP. Depois eu vou mostrar para vocês na demo. Uma outra coisa muito interessante que a gente tem dentro do nosso Azure Search, dentro do Foundry IQ, dentro das Knowledge Base, é o que a gente chama de Agent Retrieval, ou busca agêntica, dentro do nosso Azure Search. O que esse cara vai fazer? Ele vai ser motorizado, ele vai ter como coração um modelo de LLM, que nesse caso aqui, por exemplo, a gente está utilizando o GPT 4.1 Mini, e quando ele recebe uma pergunta, ele vai fazer algumas coisas com essa pergunta. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai identificar se aquela pergunta pode ser quebrada em mini perguntas. Porque às vezes a gente faz perguntas do tipo: ei, meu agente, qual é a capital do Brasil? Qual é a população do Brasil? Qual é a capital da Argentina? Então, nesse caso, são várias perguntas aglomeradas dentro de uma pergunta maior. Então, a primeira coisa que a busca agêntica vai fazer vai ser quebrar essa pergunta grande em mini perguntas. E para cada mini pergunta, ele vai rotear para uma fonte de dados específica, baseado no roteamento que foi criado dentro da Knowledge Base. Então, para cada subpergunta, ele vai quebrar, vai fazer a busca, os dados vão ser retornados dentro daquela fonte de dados. E depois, dependendo se a gente vai querer sintetizar ou não, esses dados eles são ou aglomerados dentro de uma linguagem, de uma resposta em linguagem natural, também utilizando o modelo de GPT 4.1, ou a gente vai retornar os dados brutos, um array de dados como resposta. Então, dentro da Knowledge Base, a gente implementa a parte de roteamento e, por definição, de forma nativa, a Knowledge Base implementa o Agent Retrieval utilizando o modelo de LLM do Foundry. Então, pessoal, nesse slide temos uma pequena demonstração de como que seria a quebra dessa pergunta maior em mini perguntas e como que ele busca isso. Temos uma pergunta grande do tipo: tell me about the incident severity classification and their response times. Então aqui a gente tem duas perguntas dentro de uma. Então o próprio Agent Retrieval, a própria LLM consegue identificar que elas são duas perguntas e cada uma das perguntas foi separada. Também acontece a parte do enhancement, seria correção de erros, completar esse texto para que ele fique mais rico, mais conciso entre si. Para cada pedacinho desse texto, cada subquery ou mini pergunta, elas são roteadas para uma fonte de dados específica, seja ela indexada ou remota. Os dados são retornados, a consulta é feita. Lembrando que para os dados indexados, os dados que estão dentro do Azure Search, é utilizado a busca híbrida tanto em Full Text Search quanto Vector Search. E para os dados remotos, a consulta vai ser feita utilizando a estrutura remota. Então, cada fonte de dados ou cada fonte de dados remota vai utilizar o seu próprio mecanismo. A partir dos dados retornados, a gente pode sintetizar dentro de uma linguagem natural, como uma resposta, como se fosse um ser humano digitando, ou a gente vai escolher que os dados sejam retornados de forma bruta, em um array de dados. Então, pessoal, os slides são esses, vamos para a demo. Vou tentar mostrar um pouco de tudo que a gente conversou aqui nos slides, tá? Então, para a gente dar um certo contexto à nossa demo, vamos supor que nós somos desenvolvedores de uma empresa chamada Contoso Software, e essa Contoso Software tem algumas fontes de dados. Quais são elas? Eu tenho documentos privados, tá? Esses documentos contêm dados sobre SLA da minha empresa, são dados fictícios. Então tem bastante coisa aqui. O conteúdo tá no repositório.
Então temos dois arquivos que contêm dados sobre SLA, temos aqui o SEV1, SEV2, SEV3, o tempo de resposta, temos bastante informação que é legal. E outros dados que a gente tem aqui da nossa aplicação, e a outra fonte de dados que a gente tem aqui da nossa aplicação é o site público da nossa empresa, que se chama Contoso Software. Então, contososoftware.thalesvaliati.com é um site que eu criei, ele foi criado em .NET, também está no repo a construção desse site, e esse site já foi indexado pelo Bing, tá? Então ele pode ser consultado publicamente via Bing. E esse site público da nossa empresa contém informações gerais sobre a nossa empresa, sobre o que ela faz, sobre a história da nossa empresa. E aqui tem duas coisas interessantes para a gente guardar nessa demo, que é o ano de 2016, que é onde foi criado em Seattle, e temos também o ano de 2018, tá? Que eu estou falando isso porque a gente vai ver isso lá no final da pergunta, são marcações para a gente ter. Então, beleza, pessoal. Então, temos duas fontes de dados originais, os arquivos de forma privada e o site de forma pública. Os arquivos, eles foram feitos... os arquivos estão dentro de um blob storage, dentro da minha tenant da Microsoft. Então, eles são privados, mas eles estão dentro da minha tenant. E aqui, pessoal, dentro do Azure Search que eu criei, existem duas fontes de dados. No menu lateral, a gente pode ver que é o Knowledge Source. E temos a Knowledge Source indexada do tipo Blob Storage, que está apontando para o nosso Blob Storage que a gente acabou de mostrar. E temos também a fonte de Knowledge Source remota, utilizando o Microsoft Bing, que também está apontando para o site público contendo o overview da nossa empresa. Se a gente clicar aqui em Knowledge Base, eu criei uma base de dados, tá? Essa base de dados contém as duas fontes de dados, como foi mostrado dentro dos slides. Ela tem uma descrição falando o que ela faz, que basicamente contém informações sobre as políticas de SLA da Contoso Software e também informações gerais sobre a nossa empresa. Na parte de Retrieval, aqui embaixo, a gente tem um Retrieval Instructions, que nada mais é do que a parte de roteamento. Então, dependendo do tipo de pergunta que o nosso Knowledge Base recebe, ele vai rotear para uma das fontes, baseadas em linguagem natural. Isso é muito interessante. A gente pode ver que ele está sendo motorizado por um modelo de LLM do GPT-4.1 Mini, que está sendo hosteado dentro da nossa aplicação do Microsoft Foundry, que eu vou mostrar já já. E aqui no final a gente tem a parte de Output Mode, que está como síntese de resposta, ou seja, a resposta do Knowledge Base vai ser retornada em forma de linguagem natural, como um texto, como se fosse alguém digitando. Então, pessoal, estamos aqui no nosso Microsoft Foundry, no novo portal. Até o momento, esse é o novo portal. Antes da gente mexer no agente, vamos dar uma olhada nos modelos que foram criados. Então, dentro da minha conta, dentro da minha tenant, existem muitos modelos de LLM criados. Vale lembrar que esses modelos são privados e disponíveis apenas para aplicações que estão dentro da minha tenant. Isso é uma garantia de segurança, compliance, e eu tenho certeza que ninguém mais está utilizando isso, apenas eu. Então, o nosso modelo GPT-4.mini está feito aqui. Eu posso conversar diretamente com esse modelo, porém, a gente vai utilizar uma feature do Microsoft Foundry chamada Agent Service. Então aqui, pessoal, no nosso Agent Service, a gente pode, por exemplo, criar um novo agente, tá? Vou botar aqui o Test Agent. E aqui ele está utilizando o modelo GPT-4.mini, mas eu poderia trocar para outros modelos que eu fiz o deploy dentro do meu Microsoft Foundry. E eu poderia fazer um teste, por exemplo, falando Hi. Então ele me respondeu. Aqui é um exemplo muito simples, tá? Porém, para essa demo eu criei aqui o que a gente chama de Contoso Software Agents. Mas antes da gente entrar dentro desse agente e ver o que ele faz, aqui no menu lateral existe uma opção chamada Knowledge. E quando a gente abre ela, a gente pode ver que no topo da página está escrito Foundry IQ. Então aqui a gente vê que a base de conhecimento que foi criada lá dentro do Azure Search está presente aqui. Eu posso acessar essa base, posso modificar os dados. Lembrando que essa entidade, Knowledge Base, Knowledge Source, ela pode ser criada e modificada dentro das duas plataformas, dentro do Microsoft Foundry e também dentro do Azure Search, tá? Então aqui possui os mesmos dados que a gente mostrou anteriormente.
E vamos voltar ao agente. Então aqui no nosso agente, a gente vai clicar em Contoso Software Agent. De novo, ele é motorizado pelo GPT 4.1 Mini. Ele possui instruções muito específicas que são direcionar o agente para que ele responda coisas de SLA da nossa empresa, Contoso Software, e que também que ele busque informações públicas direto do site, tá? E aqui embaixo, pessoal, existe uma opção chamada Knowledge, que a gente vai simplesmente conectar as bases de conhecimento aos nossos agentes. Então, nesse caso, ela já está conectada, tá? Mas existe a opção aqui, ó, Connect to Foundry IQ. E aqui eu vou selecionar quais são as bases de conhecimento que eu quero ter acesso, que esse agente vai ter acesso, tá? Dito isso, pessoal, vamos fazer uma pergunta aqui para ele, para o nosso agente, ó. Me fale sobre Contoso Software History, ou seja, a história da Contoso, e 2, sobre as políticas de SLA. Então, pessoal, se a gente pegar o resultado aqui, ó, vocês vão ver que o agente respondeu de forma estruturada. Ele separou as duas respostas em duas partes, cada resposta dentro de um tópico. Então, as informações contidas dentro da pergunta de Contoso Software History sobre a história da Contoso estão presentes aqui, tá? A gente pode ver de novo que os danos, né, as marcações do site lá que a gente mostrou anteriormente estão presentes. Fundada em Seattle, 2016, tem também presente o ano de 2018, que minimamente está coerente com a fonte de dados que a gente mostrou. E também sobre as políticas de SLA estão aqui, o SEV1, SEV2, SEV3, que também estão presentes dentro dos documentos privados. Então, pessoal, se a gente for aqui embaixo, na parte de logs, tá, dessa run, a gente vai ver que tivemos uma pergunta e uma resposta. Porém, internamente, como um serviço hosteado dentro da Microsoft, o Agent Service, ele fez uma série de coisas. E uma dessas coisas foi justamente fazer uma chamada MCP para a nossa base de conhecimento que está dentro do Azure Search, ok? Então, você está me falando, Thales, que o agente dentro do Microsoft Foundry fez uma chamada MCP ao Azure Search? Sim. Qual que é a consequência disso? Eu posso ir dentro da minha base de conhecimento, dentro do Azure Search, e fazer a mesma pergunta. Nesse caso, eu não vou ter um agente fazendo essa pergunta para a base de conhecimento. Eu, como ser humano, estou fazendo ela diretamente. Então, se a gente pegar a resposta, você vai ver que a resposta é muito parecida com o que a gente pegou, porém, ela não foi tratada pelo agente, ela foi respondida diretamente da base de conhecimento. A grande diferença é que aqui vem diretamente para mim, já no agente, o agente ainda utiliza suas próprias instruções para poder fazer alguma modificação, caso seja necessária, nessas informações que foram recuperadas de forma remota. Voltando aqui ao nosso Foundry, pessoal, a gente pode ir na parte de traces, tá? E para cada run, para cada conversation que a gente tem, cada sessão de pergunta e resposta, a gente pode ver o que eu perguntei, o que o agente respondeu. E o mais interessante, a gente consegue ver aqui, ó, toda a parte de metadados. Quantos tokens foram gastos, o que o nosso MCP respondeu, quais foram as tools do MCP que foram chamadas. Pensando de uma forma corporativa, enterprise, ter uma pergunta e uma resposta não é suficiente. É interessante também que a resposta contenha metadados. Quais foram a quantidade de tokens gastos, input, output e por aí vai. Pessoal, então no nosso Microsoft Foundry foi mostrado o nosso agente funcionando com as chamadas ao Knowledge Base, ao Knowledge Source, utilizando as fontes de dados tanto do Blob Storage quanto do Microsoft Bing. Então fizemos a nossa demo dentro do Microsoft Foundry e agora a gente vai fazer dentro de uma aplicação .NET. Lembrando que essa aplicação .NET poderia também ser reproduzida em Python ou utilizando chamadas HTTP. Aqui a gente vai utilizar o próprio SDK do Microsoft Foundry, lembrando que todo o código está disponível dentro do repositório. E basicamente aqui, ó, a gente vai repetir a mesma pergunta que a gente fez, de novo, pedindo informações gerais sobre a nossa empresa e também pedindo informações sobre as políticas de SLA. Nesse caso, a gente vai utilizar o mesmo agente que a gente utiliza dentro do portal. Vocês vão ver que a resposta é muito similar, é quase igual. Então, pessoal, vou fazer uma pergunta aqui para o nosso agente, vou executar a aplicação utilizando o terminal .NET Run
E vocês vão ver que a pergunta que vai ser feita é a mesma que foi feita durante o portal, durante a demo do portal, para ele buscar informações sobre a história da Contoso e também para retornar informações sobre a política de SLA. Então temos o nosso agente respondendo, tá? E no final da resposta, a gente pode ver lá a quantidade de tokens utilizados como input, a quantidade utilizada como output e quais ferramentas foram utilizadas durante esse processamento. Indo para a questão da qualidade da resposta, podemos ver de novo a questão dos anos, né? Só para a gente ter uma garantia mínima que a fonte de dados foi consultada, lembrando que a gente não está fazendo uma análise qualitativa de como que está respondendo, nem se está respondendo de forma coerente ou também se está inventando informações. Quero minimamente entender se ele está buscando da forma das fontes de dados corretas. Então, de novo, podemos ver que ele está retornando dados de Sierra 2016, também de 2018, e também na parte de políticas também temos aquela questão de SEV1, SEV2, SEV3, os tempos de resposta. Então, minimamente tivemos uma resposta satisfatória. Podemos ver que via SDK ou via portal, as fontes de dados foram buscadas, foram utilizadas, foram consultadas. O Agentic Retrieval foi utilizado, o roteamento funcionou. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido como que o Microsoft Foundry funciona, como que o Microsoft Foundry IQ é utilizado e quais são as correlações com o nosso Azure Search. Espero que vocês utilizem os códigos que eu mostrei. Também acesse o meu site pessoal, thalesvaliati.com. Além disso, nos sigam nas redes sociais, me sigam na rede social. E valeu, até a próxima. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Esse aqui foi feito quase no freestyle. Então é isso, pessoal. Perdoe qualquer falha que eu tive durante esse vídeo. Ele foi feito sem roteiros. Estou fazendo aqui no freestyle. No mais, me sigam nas redes sociais. Sigam nas redes sociais, ativem os sininhos.